Quem é o pai do shonen moderno? Discussão muito séria. Todo mundo já sabe a resposta, mas isso aqui é um corte da live dos membros. Porque a ditadura começou e eu coringuei e eu vou postar alguns vídeos da live dos membros, eles já estão sabendo disso, mas vai demorar um tempinho. Então você tá vendo isso aqui, considere entrar na live dos membros, porque tem vários vídeos interessantes que eu fiquei tão puto e resolvi botar aqui. Agora vai ter que censurar esse puto. Isso aqui também. Porque eu falei puto no início do vídeo, eu tenho que censurar porque o YouTube é uma frescura. Aí você corta tudo isso. Então, vamos ver isso aqui. Pra cá, quando eu estou navegando pela internet vendo discussões sobre animes e mangás, uma pergunta vira e mexe vem à tona. Quem é o pai do shonen moderno? E realmente, essa pergunta é muito importante e ela tá parando o país, de verdade. Na obra aqui do meu bairro só se fala disso. Brincadeiras à parte. É legal que na minha perspectiva shonen moderno é o Big Tree, né? Mas o Big Tree já tem 25 anos. Tu vê essa discussão aparecendo vira e mexe nos grupos e perfis de animes e mangás. Sendo que a opinião quase unânime dessas discussões é que o grande Battle Shonen que influenciou a geração atual de histórias desse gênero é Bleach. Porém eu acho esse tema mais complexo do que as pessoas talvez Você tá errado, pô. imaginam. Ainda mais... Lembrando que eu conheço o Nash, já fui em podcast com ele, inclusive... Tô bem feliz de poder assistir esse vídeo, compartilhar no canal secundário para ajudar o canal dele. Se inscrevam. Quando a gente realmente entende como a arte japonesa funciona. Mas eu falo mais sobre isso lá na frente do vídeo. Mas antes de tudo, tem uma pergunta que é tão importante quanto e que quase ninguém se faz. Afinal, o que é um shonen moderno? O shonen moderno é o Big Tree, pô. O pai do shonen moderno é Dragon Ball, ué. Alguém tem dúvida disso, porra? É um shonen que usa vape e joga no tigrinho? Você pode sair do vídeo agora, tá? Eu não vou te julgar, não. Voltando, definir o que é o shonen moderno é um dos pontos mais importantes dessa discussão inteira. Porque dependendo de como isso é feito, o resultado pode ser muito diferente. A gente vai pegar shonens lançados após Naruto. Se for assim, vai ser uma penca de título diferente pra analisar. Dr. Stone, Fire Force, Boku no Hero, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba. São histórias com contextos, construções e temáticas muito diferentes. Por isso eu vou usar dois exemplos para fazer esse recorte de gênero, que é Jujutsu Kaisen, que é o maior sucesso da Jump nos últimos anos e que acabou de acabar, e Dandadan, que é o grande hit do momento em termos de shonen. Então nessa análise eu vou tentar entender quais influências essas histórias têm, por qual motivo Bleach é tão citado como o aparente pai do shonen moderno e em que termos isso realmente se dá. E você pode dizer, ora, mas essa é uma resposta óbvia. Bleach é a grande influência desse gênero hoje em dia porque ele é dark, e os shonens hoje em dia são dark. Não é por isso. Mas que droga de argumento é esse? Vamos lá. O povo fala de Bleach por alguns motivos. Primeiro, vários dos autores que são renomados de hoje em dia falam da referência que eles têm com Bleach. Como um dos primeiros mangás que eles leram, ou um dos mangás que fizeram eles quererem fazer mangá. Ou o mangá preferido deles. Aí nesse bolo entra Gotouge, Akutami, Kimetsu, Jujutsu, Black Clover, Boku no Hero, todos eles falam muito disso, que são mangás muito importantes para eles como não só fãs, mas criadores de mangá também, como mangakas. Então isso já é uma influência muito grande. Mas são só influências diretas, né? Aí você também tem influências estruturais, que Bleach pegou a estrutura dos Cavaleiros de Ouro e reformulou. E depois de Bleach, você vê que Kimetsu no Yaiba usou muito isso e Black Clover também, sem muitas modificações gerais do sistema. Então esse é um outro elemento. Você sabe que os autores são muito influenciados por Bleach e você vê esses detalhes. Você vê também de Bleach a série trabalhando no mundo moderno, atual. Isso era relativamente incomum para os mangás da Shonen Jump, que trabalhavam em mundos de fantasia modernos ou medievais, né? Mas não era o nosso mundo. Então você tem até Hokuto no Ken, que é o nosso mundo pós-apocalíptico, né? Mas é um outro mundo, né, nesse sentido. Então Bleach é uma obra que trabalha sobre o urbano. E Bleach tem a questão do jovem que caça monstros, né? Que não é novo, mas a junção desses elementos acabou dando ali o sucesso. Aí você tem mangakas que ligam para coisas que mangakas ligam, como por exemplo, arte, quadrinização, espaço negativo, narrativa visual, narrativa sentimental, através do desenho. E Bleach faz muito bem. A estética, então isso influencia muito. Todos esses elementos acabam influenciando vários autores. Mas tem outros tipos de influência que a galera não comenta muito, na verdade comenta. É o seguinte, Naruto também ajudou a influenciar estruturalmente. O trio protagonista como professor é algo que Naruto popularizou, inventou, assim como Bleach não inventou nada assim, nesse sentido, né? Naruto também não inventou, mas ele
refinou a ponto de ter virado referência. Então você tem o trio do protagonista com o professor, é um negócio que Jujutsu Kaisen pega, por exemplo. Você tem o estilo de ritmo e arco da história. Naruto também é uma coisa que é bem presente na forma que as coisas acontecem. Então, tipo, são coisas que você não consegue ver necessariamente dentro, tipo, observando da história, mas quando você olha dentro dela mesmo, você vê, cara, só, essa estrutura aqui é parecida com Naruto. O ritmo da história tá parecido com Naruto. E a junção de, de, de elementos que os artistas usam de inspiração, né? Então, Naruto também influenciou muito. Só que eu acho que Bleach acabou influenciando mais por uma mudança de maturidade da revista. Hoje em dia, metade do público da Shonen Jump tem 18 anos ou mais. E Bleach tem uma pegada mais visualmente madura do que Naruto e One Piece. O Luffy tem 17 anos no início da história, mas visualmente não representa isso, né? Tipo, a estética da história não mostra isso. Naruto tem 12, 13, até 15 anos de idade, mas ainda assim mais novo. Apesar de ser uma história que se leva um pouco mais a sério do que One Piece também. Bleach, o protagonista tem 15 anos, mas eles são mais esbelta. Tipo Cavaleiro do Zodíaco, que todo mundo é menor de idade e parece que tem 30 anos. Né? Então, hoje em dia, com o público maior de idade da Shonen Jump, esse tipo de estética acaba agradando proporcionalmente mais. Você tem também o elemento visual de violência. Na Shonen Jump tinha isso. Na época de Hokuto no Ken, era sanguinolência para todo lado. Porém, depois que Dragon Ball chegou, ele trouxe de volta essa questão da aventura. Da aventura sem tanta violência gráfica. E aí nasce One Piece também depois disso, por exemplo. E aí a quantidade de violência gráfica da história foi caindo. Naruto tem sangue no início? Tem, não é isso que eu tô falando que é o caso. Mas você vê a mudança das coisas com o tempo. E hoje em dia, né, o público está muito mais voltado para alguns elementos de choque do que antigamente. O fato é que as histórias dessa demografia deram uma guinada para algo mais visceral e violento, sendo inclusive chamado de Dark Shonen. E isso lá na época e não existe isso. Do Dark Deku, início da parte 2 de Chainsaw Man e início de Kaiju. Não existe nada disso. Só que isso é bem raso para dizer a verdade, já que Dark por Dark você tinha de Greyman, Mandante Inogami Neuro e até Dark tem Black, que tem literalmente Dark no nome. Essas influências se dão num nível muito mais profundo, que envolvem estruturas inteiras de arco e construção de mundo. E essas influências no shonen moderno têm na maioria das vezes duas bases muito claras. Uma delas está em One Piece / Naruto, e antes que pergunte não, eu não acho que tudo é a mesma coisa, até porque só em One Piece tem esqueleto que peida, e isso não ironicamente é impressionante. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... E a outra base de influência dessas obras mais modernas está em Bleach. Eu acho que o One Piece não tem tanta influência assim, tá? O One Piece não influenciou o shonen moderno da forma que Naruto e Bleach principalmente. O One Piece não acabou. O fato de One Piece não ter acabado, eu acho que é uma das últimas barreiras para One Piece influenciar os outros. Porque quem vai ser o maluco a ser influenciado por One Piece na própria Shonen Jump? Você pode pegar o Eden Zero, que é do Mashima, que é de outra revista, que é One Piece, muito inspirado em One Piece. Só que o cara consegue fazer histórias de outras formas, de outros jeitos, assim, no sentido de pra competir. E não ficar tipo, é One Piece no espaço, vou deixar de ler. Não, tem o seu público. Porque tem características lá, apesar de ter muita coisa de One Piece no espaço. As estruturas de arco, enfim, Grand Line tem, o que é o Sakura Cosmos e tal. Mas a história tem suas peculiaridades. Você também tem, eu acho que o Galaxias, o povo fala que é inspirado em One Piece. Teve gente que eu vi falando isso, eu tô ficando doido. Eu não achei. Mas o One Piece não ter acabado não fez ele influenciar muito. O One Piece é muito específico em tudo que ele faz por causa de quando ele começou e do que ele é hoje em dia por não ter acabado. E nós vamos ver isso em mais detalhes agora. As obras com influência em Naruto têm como característica muito forte o fato de que o protagonista... Influenciar na estrutura da história não, mas inspirar novos mangakas a começar a fazer mangá sim? Cara, provavelmente, mas a gente vê pelo menos eu posso estar sendo influenciável porque eu só li as entrevistas que envolvem o Kubo. Mas Boku no Hero, Jujutsu, Kimetsu, Black Clover, o que mais? Dos famosos assim, os que vêm à cabeça rapidamente são esses 4, por exemplo. São influenciados de várias camadas por Bleach. Mas Kagurabate, por exemplo, pega muita inspiração de Naruto. O traço de Kagurabate é muito parecido com o traço do Kishimoto. É pior do que o do Kishimoto, obviamente, mas você consegue ver que é inspirado no Kishimoto.
Tem muitas coisas que é muito parecido com Bleach também ali. Tipo, as espadas têm golpes que são ativados por nomes. Não é único de Bleach. Mas, pô, tem um espírito dentro da espada de um peixe. Porra. Acho que fica... Então, assim, mesmo que não seja uma das referências principais do autor, é um conceito que foi popularizado e que se você junta vários outros pontos, fala, ó, tem DNA de Bleach aqui, né? Eu te mostrei até uma... Fala perto, fala aqui perto. Uma imagem de referência de Gachiaku, tá? Parece muito a cena do Urahara com... Aham, o guarda-chuva. Que é bem parecido, então parece que até nisso tem essa... As quadros, não, tem o quadro em Black Sim. Clover, que é o Lich contra o Asta, que é igualzinho o Byakuya com o Ichigo. Sim. Então os mangakas fazem essas homenagens também, né? O protagonista começa como alguém com pouco ou nenhum. Boku, Roboko e It the Witch, eles disseram que One Piece fez eles começaram a fazer mangá. Legal. Mas, pô, Boku to Roboko é shonen, mas tá bem longe de ser pilar de shonen moderno, né? Tipo, não tá na discussão, que é uma obra de comédia, principalmente. The Witch tá fazendo um certo... Mas It the Witch tá começando a fazer sucesso, né? Mas It the Witch, eu não li, mas eu vi gente falando que também viu semelhanças com Bleach, porque as pessoas usam uns poderes que faz uma frase de invocação pique Bleach também. Me lembra um pouquinho. Lembra um pouquinho? Sim, eu li 4 capítulos. Fala alto, desgraça! Eu li uns 4 capítulos e eu achei parecido. Assim. Achou parecido aqui. Nessa parte que você falou. Nessa parte. Um poder, mas que tem um objetivo grandioso que na maioria das vezes ele quer alcançar para ter finalmente o reconhecimento das pessoas ou para salvar um ente querido. Ser o rei dos magos, ser o rei dos piratas, Esses objetivos sim. ser o herói número 1, ser prefeito e por aí vai. Além disso, esse tipo de história acontece num mundo muito mais fantástico e distante da realidade, como um mundo de piratas, um mundo de ninjas. Por quê? Porque o mundo é criado para sustentar o objetivo do protagonista. São mundos que servem o protagonista. Esse protagonista não funciona fora desse mundo, assim, vamos dizer. O cara quer ser rei dos piratas. E o mundo inteiro de One Piece se curva pra isso acontecer. O Naruto quer ser Hokage. O mundo inteiro se curva pra história acontecer. Então, você vê como as duas coisas estão muito conectadas. Então, apesar do Ichigo estar conectado com a origem do mundo, não está conectado com a origem do mundo, ele tem associação ali com, tipo, ele é o substituto do Rei das Almas no futuro, se o Ishibei quiser e tal. O Ichigo só quer ficar na dele, ter uma família e não ter problema. Então, você consegue botar ali outras histórias nesse sentido. A história do mundo de Bleach não depende do Ichigo e o Ichigo não depende do mundo de Bleach. Pra fazer sentido em geral. Claro que, pra ter Shinigami tem que ser na história de Bleach e tal. Eu tô falando tematicamente, né? Esses outros personagens, eles são muito mais dependentes desse mundo que eles vivem. É muito mais história nesse sentido, né? Parece até que o Fala o alto. Luffy e o Naruto, eles... Posso falar, o mundo ajuda eles. Eles estão indo numa jornada e tudo acontece certinho pra isso acontecer. Com o Ichigo, tipo, o mundo atrapalha ele. Ele quer viver a vida dele e, aparecer lá, né? A Rukia, levar a Rukia. Naruto e One Piece é tipo, o mundo provê a aventura deles. Em Bleach, o mundo atrapalha o Ichigo de viver o que ele quer viver, né? Um mundo de super-heróis, um mundo de magos, mundo de mago de novo, um mundo de... sei lá, nunca li Eden Zero. E nesse Pior que é legalzinho. sentido, essas histórias são muito mais otimistas, alegres e com uma linha moral muito mais clara, apesar de terem exceções aqui e ali. O tema principal da Jump, de amizade, esforço e vitória, se torna muito mais perceptível nesse tipo de história. Sendo os maiores exemplos disso, na minha opinião, Black Clover, Boku no Hero, Dr. Stone e, em menor medida, Fire Force, fazendo com Que não é da Shonen Jump. que esse tipo de história tem um contraste muito grande com histórias no estilo de Bleach. Mas que contraste seria esse? Vamos começar pelo mais óbvio. Diferente do Azarão, que quer ser o melhor de todos, em histórias inspiradas, entre aspas, em Bleach, o protagonista entra nesse mundo sobrenatural por acidente. Por vezes contra a própria vontade. Ali não tem um grande sonho ou desejo por reconhecimento. É um trabalho. No caso de Kaiju Eight, é literalmente um trabalho. O mundo desse tipo de história é uma mistura de uma realidade similar à nossa, ou similar a um mundo comum, com um mundo místico, fantástico, onde essas duas coisas se sobrepõem e onde
onde o objetivo dos protagonistas é não deixar que uma coisa afete a outra. Além disso, temos nesse tipo de história uma estrutura hierárquica muito forte, mais do que isso, com regras e tradições muito rígidas e que por vezes entram em conflito direto com as novas gerações, causando em alguns casos dissidências em que integrantes dessa organização se voltam contra elas por as considerarem injustas ou simplesmente para... Mas Devilman não tem eu concordo que Devilman é isso. É que assim, pô, se você olhar, tudo já foi feito. Né? Se você olhar os mangás dos anos 80, 70, já tá tudo feito, acabou. Mas existem outras características que mostram essas similaridades. Devilman não tem a estrutura de mundo atual que os mangás usam. De uma hierarquia, de uma organização, que tem os capitães, e sei quem tal. Não tem. Entendeu? E isso faz diferença na história. É o cara que entra para um trabalho, esse trabalho ele tem que lutar contra uma hierarquia rígida, porque isso acaba representando muito o que é o mundo corporativo japonês hoje em dia, que virou um problema maior do que era antigamente. Sempre foi um problema, mas agora é mais discutido. E isso é manifestado no mangá aqui. Né? Antigamente isso era manifestado de outras formas. Devilman, no início, falava sobre black metal, né? Hoje em dia virou rave. Então a obra vai, né, se adaptando com o tempo, né? Os conceitos das obras. Mas os temas de Devilman continuam lá. Só que a forma que isso é manifestado nessas outras obras é bem diferente. Destruí-las. Bom, se isso tá muito confuso, a gente pode usar o próprio Jujutsu Kaisen de base e comparar ele com Bleach. Nessa história, Itadori, assim como Ichigo, se torna parte desse mundo sobrenatural sem querer, justamente para proteger as pessoas que gosta. Então ele entra nesse mundo Jujutsu qual a maioria das pessoas está completamente alheia. E numa estrutura de poder no qual a tradição, encarnada nos velhos líderes das famílias de feiticeiro, entra em conflito com Satoru Gojo, que deseja um novo caminho para o Jujutsu. Nesse contexto, a linha do bem e do mal é muito mais tênue. Não há algo de glorioso nesse mundo de lutas que por vezes instrumentaliza o feiticeiro, transformando ele numa ferramenta. Realidade essa que faz o Suguru Geto se corromper, numa alusão clara e direta ao Ginjo Kubo, o principal antagonista do arco dos Fullbringers, mas espera aí. Tem algo de errado aqui. Um protagonista que não conheceu aquele mundo por querer, que está nesse mundo sobrenatural. Que o Hakusho também é uma grande referência, mas não tem a questão da estrutura, não tem a questão dos capitães. Entendeu? Então tem umas coisinhas aí que mostra bem a diferença das obras. Bleach, no início, tem essa pegada do detetive espiritual, né? Que realmente é similar. E o Hakusho o Togashi é uma referência. Mesmo que ele não seja citado, todo mundo gosta de Togashi. Por trabalho, com aquele contexto, se assemelhando mais uma empresa ou uma... Que é quando você sabe, tipo, como o autor de Jujutsu falou que Bleach é a inspiração, Bleach... Evangelion e... São 3 inspirações que o Gege tem. Bleach, Evangelion e Naruto, né? Naruto? Eu acho que tu falou de Naruto. Não é Naruto? Não, eram 3. Bleach, Evangelion e outro lá que eu não lembro. Evangelion porque ele queria botar temas religiosos, tipo Evangelion, ele botou tema budista. Bleach porque é Bleach, que é a obra favorita. O maior fanboy, vocês falam que eu sou o maior fanboy de Bleach? Não, Gege é o maior fanboy de Bleach. E o outro. Essa parada do Bleach ser rejeitado porque era parecido com o Yu Hakusho tá nebulada, tá? Porque todo mundo procurou as entrevistas, ninguém achou, é estranho. Tá meio em xeque isso aí, porque ninguém sabe se é verdade de fato ou não. Tem que pesquisar pra ver isso. A repartição pública, onde a linha do bem... Oi? Botou sim. Se inspirou o Evangelho, mas não colocou... botou o robô gigante sim. O Mekamaru é o robô gigante, pô. Sacanagem. Do mal mais tênue, com inclusive alguém que trabalhava como protagonista se tornar um vilão. Amigo, isso é literalmente o Yu Hakusho. Calma aí, calma, meu Toguro. Não é pra tanto assim também. E eu já vou explicar o porquê. Mas antes de tudo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever caso goste do conteúdo. Agora voltando para o vídeo. A gente pode dizer, até com certa segurança, que Yu Hakusho é o, digamos, avô dos shonens modernos. Sendo uma das principais influências determinantes, Sim. tanto em Naruto com seu exame Chunin, que é muito similar ao exame da Genkai, a Tsunade, que usa a própria energia para continuar jovem, assim como a Genkai, o Shikamaru... Porque não é que é igual ao Genkai, porque isso é uma técnica chinesa de retenção de energia.
Inclusive, tem várias vertentes que falam sobre isso. Uma delas fala que se você não ejacular, você consegue a vida eterna. Amaru, que é uma fusão daqueles 3 personagens que aparecem no início do arco do Sensui. E cara, quando eu ouvi isso pela primeira vez, a minha cabeça explodiu. E várias outras referências que você vai ter em Yu Hakusho que Naruto vai espelhar. E essa influência também está em Bleach. Com toda essa coisa do Yusuke, assim como o Ichigo ser meio que um delinquente, que entra pra esse mundo contra a vontade, que inclusive é ajudado por uma garota que já tá dentro daquele contexto, como a Rukia ou a Botan, respectivamente, e contexto esse que é muito mais burocrático, do mundo espiritual. Além do mais óbvio de todos, né, que é o arco do Sensui, que inspirou o arco dos Fullbringers, que por sua vez inspirou o arco de queda do Getou. Mas espera aí, Nest, você tá me dizendo que agora tudo é uma cópia Não, de... eu acho que é possível que tenha inspirado o arco dos Fullbringers, mas tem alguma citação direta sobre essa informação? Eu não sei. Yu Hakusho? Não exatamente. E é aqui que o meu raciocínio começa a ficar interessante. E para chegar nesse raciocínio, precisamos do nosso tão amado, incrível e maravilhoso contexto. Por volta do século 7 e 8, lá no Japão, houveram reformas sociais e políticas na sociedade japonesa para que ela se tornasse mais parecida com a sociedade chinesa, já que esse país era o centro da cultura da Ásia naquela época. Eu não vou fazer o que você sabe que eu vou fazer. E isso também afetou a arte naquele momento, principalmente a poesia, criando o que mais tarde... Não, cara, poesia não existe não, esse negócio de poesia não existe em mangá não, isso é coisa que fã de Bleach inventou para passar pano pra obra. Chamado de Tanka, que depois veio pro Brasil e se tornou como Tanco Bostil. Eu já falei, se quiser sair do vídeo, você pode sair, eu não vou ficar bolado não. Estupidez à parte, o Tanka tinha características muito específicas, sendo algumas delas o poema ser escrito em 2 partes, a primeira com 3 estrofes ou linhas e a segunda parte com 2 estrofes ou linhas, sendo esse tipo de poema escrito por 2 pessoas em boa parte das vezes. A partir disso surgiram coisas como Ranga, que é tipo uma poesia colaborativa onde uma pessoa começava um poema com uma estrutura e a outra pessoa continuava esse poema com a mesma estrutura, com pessoas inclusive vendendo algumas dessas propostas de rimas que poderiam ser usadas nessas disputas. A partir disso surgiram versões autônomas desses poemas, que nós hoje conhecemos como haiku. Então eles chegaram num dilema. Os poemas nesse estilo eram muito curtos, já que eles eram escritos no esquema de 7 sílabas, 5 sílabas e depois 5 sílabas, o que tornava difícil de descrever ideias mais complexas. Nesse caso, como resolver isso? Simples, citando um poema anterior, usando aquela ideia expressa naquele outro poema, criando assim uma ideia de continuidade temática entre esses 2 poemas. Esse tema é muito mais complexo e por si só diz muito sobre a arte no contexto japonês e tem um vídeo muito bom do Ilha Kaiju sobre o assunto. Eu vou deixar ele aqui nos cards ou no comentário fixado, sei lá. Mas cara, vejam esse vídeo que é muito bom e conversa muito sobre o tema desse vídeo. Mas você deve estar pensando, ok, você falou de poema, de tancar o Bostil, de boneco do LOL, mas o que cacetadas isso tem a ver com o mangá de lutinha que eu gosto? Calma aí, meus Zanpakutou, calma aí, a gente já vai chegar lá. O que eu quero dizer é que essa ideia de continuidade dentro de uma tradição maior é uma parte basilar de como se construiu a arte japonesa. Esse esquema de usar citações de outros autores nesses poemas não servia apenas para economizar espaços de linha, mas também para demonstrar o conhecimento que o autor do poema dominava sobre aquele estilo, para você se mostrar um expert para os outros entendidos do assunto. Isso é algo que vai ser importante para a cultura japonesa até hoje. Citando o próprio Rafael do Ilha Kaiju, uma arte é arte no Japão quando ela cita outra arte. Cara, sério, veja esse vídeo que tá muito bom. Ou seja, esse novo autor cria algo novo a partir das referências e influências de autores anteriores, dando a sua identidade, óbvio. Opa, mas para de falar que o Gojo é o Kakashi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tudo bem. Ele esteticamente é bem parecido com o Kakashi, de fato. Mas, porra, a personalidade é do Urahara, as coisas que ele faz é do Urahara, a sacanagem dele é do Urahara. O autor falou que é Urahara. Porra, mano. O vídeo do Rexada, nem tudo é Naruto, porra, que inclusive tem react aqui no canal secundário, mostra muito bem isso. Tem até citação de frase do Aizen. Mas se colocando em Jujutsu, né? Como uma espécie de continuidade dessa grande tradição. Se você ainda tem dúvida, pense no seguinte: Takehiko Inoue foi assistente do Tsukasa Hojo de City Hunter, e o Suki Murata foi assistente do Takeshi Obata de Death Note. Kentaro Miura foi assistente do autor de Hajime no Ippo. Fora os casos de influência mesmo, como diversos autores hoje consagrados que dizem o quanto Dragon Ball influenciou suas obras e até em detalhes menores. Podemos pegar algo do próprio Bleach de exemplo. Nós temos como um dos principais
arcos um momento onde o grupo de protagonistas invade um novo local para resgatar ou salvar alguém, subindo um novo degrau de dificuldade enquanto enfrenta a elite, os soldados mais poderosos daquele local que vão impedir É basicamente Cavaleiro do Zodíaco, né? de chegar ao seu estrutura. objetivo. E cara, isso é literalmente a saga das 12 casas de Cavaleiro do Zodíaco. Apesar de que em CDZ não tinha tanta gasosa como em Bleach. Mas é porque o foco do Kurumada era outro, né? Nós não podemos julgar. Shonens tendem a ser muito influenciados pelas obras mais antigas, já que os autores desses mangás eram leitores desse tipo de história. O que pra nós ocidentais, que não temos esse contexto cultural japonês, pode parecer um plágio, o que quase nunca é o caso. Sendo até por essa razão específica que eu não considero tanto assim a influência de Bleach em Dandadan. Mas Eu também não considero a influência de Bleach nada, não. É que aquele negócio, né? A influência da influência da influência, né? Porque o mercado hoje está propício para histórias de um jovem no mundo atual lidando com fantasmas barra demônios. Aí você tem Chainsaw Man, Dandadan, Jujutsu e por aí vai. Só que Dandadan e Chainsaw Man, que vieram depois de Jujutsu, já estavam pegando a onda de popularização que foi feita por causa de Jujutsu. Entendeu? Então, depende do tipo de coisa que você está falando. De influência direta e influência de mercado. Mas a influência de mercado de mundo darkzeira moderno, que Bleach começou ou renovou, já que a gente tinha um pouco ali disso de Yu Yu Hakusho, foi ganhando força através dos anos, né? Igual uma máquina que vai, né, acelerando. Peraí, mas é claro que Dandadan tem influência em Bleach. Olha as máscaras, é literalmente uma cópia. Amigo, você comeu bosta? Tá comendo cocô? Eu nunca vi ninguém fazendo esse argumento. Você tá maluco? Tá doidão você? Vamos lá, quando as pessoas falam dessa influência desse design de Bleach, elas se esquecem de algo muito importante, que é que Yukinobu Tatsu, assim como Kakiyuji e Tatsuya Endo, foram assistentes de Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man. E Dandadan é a obra dos discípulos do Fujimas que se parece mais com o trabalho de seu mestre, já que Dandadan, além de ter seu foco muito na descoberta sexual dos personagens, já que o objetivo inicial da história é encontrar as esferas do dragão do Okarun, tem também a questão de que Dandadan é uma história bem mais pautada pelo cômico, bizarro e grotesco. Algo que me soa muito mais próximo de Chainsaw do que de Bleach propriamente Sim, eu nunca vi ninguém falando que Dandadan é inspirado em Bleach, esse tipo de coisa. Você está tentando fazer a agenda de menosprezar Bleach através da menosprezação dos fãs? Ô Nash, é isso que eu tô entendendo? Vou te pegar aí. dito. Você pode até dizer que a forma gato da vovó Turbo é Não. uma referência ao Conde Bleach, Não. mas sei lá, o contexto desses dois personagens é muito diferente. Eu já teve gente dizendo que a Momo é uma espécie Não. de Rukia dentro da história, Não. mas assim, Mentira, não, Nash, pelo amor de Deus, com o que você tá tentando falar mal do Soul Bleach, tô entendendo. é bem diferente o propósito dessas personagens na narrativa. Além de que tem a Seiko, que é a Tsunade dessa geração, né? Uma idosa gasosa. Porque Shonen é isso, é essa maçaroca de referência do que veio antes. E nesse sentido, a referência de outras obras em mangás, principalmente Shonen, são essa mesma ideia de continuidade, de demonstrar que os autores atuais respeitam e usam de base todo o histórico que veio antes deles. Que eles criam ideias... Aqui no Ocidente o povo fica falando, é cópia, tá copiando. E os autores estão lá, tipo, jantando junto no Japão, falando, cara, eu sou muito seu fã. Aí o cara, pô, gostei muito do que você fez aqui, fez muito melhor do que eu. Não, mestre, você é muito melhor do que eu, você não pode... Tipo, é literalmente assim, tipo, a janta que teve o Kubo, o autor de Boku no Hero, de Jujutsu e de... Qual foi o quarto? Black Clover. Eles são muito amigos, né? Dentro do contexto de trabalho. Não sei se eles realmente são amigos, mas assim, eles saem pra jantar constantemente. Teve entrevista que eles falaram Eu disso. ouvi Né? falar assim, eu sei que teve aquela parada da Jump. Até a Jump fez o concurso da próxima geração dos shonens com o mestre e os três aprendizes, né? Que era o Bleach como mestre, e aí Jujutsu, Kimetsu, Jujutsu, Black Clover e Boku no Hero como ali os aprendizes, vamos dizer assim, né? E aí eu sei que o autor de Jujutsu sai relativamente muito com o de Bleach, pelo menos pra entrevista, o jantar eu sei, o de Black Clover também. O de Boku no Hero eu não sei agora. Mas, cara, todos eles, curiosidade, todo final de ano tem uma festa da Shonen Jump. E lá vai todo mundo. Inclusive tem autor que só vai pra encontrar os autores antigos, pra conseguir autógrafo dos autores que eles são fãs. Então, qualquer um que for da Shonen Jump pode ir na festa, né? Até assistente. Até assistente. Então Maurício Osamu já foi, né? Já. Maurício Osamu, que tá aqui no Brasil, já foi lá e tal. Então, cara, aqui no Brasil, as fandoms querem se matar.
Mas lá no Japão, os autores são tudo brother. Assim, eles podem. Tipo, o Kubo e o Oda, eles não se odeiam. Mas eles não são amigos. Eles respeitam um ao outro como criadores de mangá, mas eles não. Pô, cada um no seu canto. Mas eles fazem homenagem, volta e meia, um pro outro, mesmo que seja só empresarial, eles fazem. Porque eles já tiveram pequenas tretas, né? Só que são tretas competitivas. Não foram tretas de verdade, o que é igual ao que bota no Ocidente. São tretas competitivas. Eu como falando, caraca, o Oda sempre fica em primeiro lugar no ranking, cara, que saco! Entendeu? E aí fala isso na rádio. Aí o povo, ih, Oda, viu que o Kubo falou de você? Falou que você é um bosta, hein? Entendeu? Aí o Oda fala, aí o Oda fez o desenho do Ichigo e falou, fiquei sabendo que você não gosta de mim, mas vamos comer um churrasco, tá tudo certo. Aí e o Kubo obviamente aceitou o desenho do Oda na exposição e tal. Então assim, lá a grande treta dos autores, que é tipo essa, é literalmente o reclamando que o outro é bom demais. Tipo, caraca, esse cara fica em primeiro o tempo todo, que saco! É isso. Aqui no Ocidente, os caras querem matar os outros autores. Esse autor é o filho da puta! Não é assim, entendeu? Eu vejo mais briga dos autores com... Eu vejo mais briga dos autores com as revistas. O Kubo, que teve muito problema com a Jump. Fala alto! O Kubo teve muito problema com a Jump, certo? Por exemplo. Eu vejo mais a briga dos autores com as revistas do que eles entre si. Saca? É mais respeito, né? Então, os autores se respeitam muito. Até porque lá no Japão tem toda essa questão de cultura de respeitar os veteranos e coisas do tipo, né? Os autores. Então lá os caras são... Eles querem esse ambiente de um ajudar o outro, um fazer referência ao outro. Faz muito sentido com tudo que ele falou aqui nesse vídeo e o vídeo que ele citou da Ilha Kaiju. As novas a partir dessa base. Não são apenas um fanservice vazio para você apontar e dizer que entendeu. Ou mesmo um plágio, uma vez que o filho do baterista do Kiss plagiou o Bleach. Não, esse aí o cara só você só plagiou sinistramente. E isso é verdade, tá? Vocês podem procurar depois. Mesmo em Jujutsu Kaisen, que é o nosso estudo de caso de hoje, não existe apenas... O quê? Aqui, ó. O autor de Shaman King odeia Shueisha. O cara tirou da Jump pra publicar em outra. Acho. O autor de Gacha também tretou com a revista e tirou a revista tirou da revista só pra ele ter os direitos. Isso eu vi. Eu fui pesquisar isso depois pra você... Eu pensei que eu tinha talvez passado fake news pra você. Você falou no vídeo sobre Gacha. Não. Aconteceu mesmo. É verdade. O autor de Gash Bell pediu os manuscritos dos primeiros capítulos. A Shueisha perdeu os manuscritos do primeiro capítulo. Ele entrou na justiça, ganhou os direitos de Gash Bell e ele criou a própria editora dele pra publicar Gash Bell independente. E o autor de Shaman King... Ele odeia a Shueisha. Tem um vídeo, é melhor ele falar por ele mesmo. Tem um vídeo dele, onde ele fala sobre essa relação dele com o trabalho, que é bem interessante. As referências de Bleach nesse mangá. Para pensar nisso. Um trio formado por 2 garotos e uma menina, o protagonista ter uma criatura das trevas selada nele, um dos vilões querer o corpo do amigo do protagonista, lá ele, o mestre desse trio ter um cabelo branco. Vai, Nash, aí você está garoteando demais, cara. Você está ignorando todo... Que tipo, sim, Naruto influenciou Jujutsu, isso é inegável. Mas todas as outras referências importantíssimas para Jujutsu Kaisen, que é dita pelo próprio autor, você está ignorando. Então, o mundo dos personagens, a forma que esse mundo é apresentado, o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen é o mesmo primeiro capítulo de Bleach, é a mesma coisa. Um garoto tá de boa e aí para salvar o amigo ele tem que absorver esse poder, porque senão vai todo mundo morrer. A forma que a história trabalha os elementos do Itadori, da coisa mais darkzeira, vem de Bleach, né, que esse mundo é um problema pro Itadori. A forma que o Gojo age não é, né, mas é inspirado no Urahara. O Besto Frendo lá, ele é criado em cima do Zaraki, tipo... Conceitualmente, o cara que adora briga, referência direta ao Todo, né? Do amigo do protagonista, lá ele, o mestre desse trio ter um cabelo branco, poderes oculares e ter um amigo que se desviou do bom caminho, os selos de mão usados durante as expansões de domínio. Gente, tudo isso veio de Naruto. Por isso eu sempre... Então, mas é isso que eu tô falando. As referências superficiais de Jujutsu Kaisen são muito mais Naruto. Isso é verdade. Mas as reais referências, tipo, estruturais, de roteiro, e de criação de personagem, as referências do próprio autor, todas elas, faladas mesmo, são Bleach, né?
sempre achei meio complicado, pra não dizer inútil, debater sobre quem é o pai do Ele nem se inspirou no Gojo. O Gojo nem foi inspirado no Kakashi. Foi inspirado em outro Jonin aleatório. Tava procurando isso agora. Cara aí. Aqui, ó. Ele foi inspirado nesse cara aqui, ó. O Gojo foi inspirado nesse cara aqui, ó. O Gojo foi inspirado nesse Jonin random aqui. Nem no Kakashi foi. Então, Nash, você está passando fake news. Tá passando fake news. Tudo pra desmerecer Bleach. Vou te pegar, hein, Nash. Shonen moderno. Porque Shonen é e sempre foi uma maçaroca de referência do que veio antes, criando novas histórias. Não, fora que a expansão de domínio é inspirada na Bankai do Tousen, as pinturas da morte, que são os irmãos do Itadori, foram inspiradas nos kanjis das pinturas da morte que aparecem na Bankai do Tousen. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu vi entrevistas sobre isso, eu tô muito maluco. Mas tinha isso. Tipo, as expansões de domínio foram inspiradas, não que a mecânica não exista, a mecânica existe há muito tempo, Fate tem, Reality Marble, né? Várias obras têm, domínios, Yu Yu Hakusho tem esse negócio de domínio também, mas a inspiração foram as bancais. E novos mundos a partir dessa base muito sólida. Mas se o negócio é dar um ponto final nessa discussão, usando o Jujutsu como base, eu diria que os elementos mais externos, como certos visuais, certos detalhes de estrutura mais visível da narrativa, são influenciados por Naruto. Enquanto coisas como o arco de personagem e os grandes temas centrais da história, esses sim são influenciados por Bleach. Ok, se salvou, porque foi quase o que eu falei. Salvou, gente, a gente não precisa matar o Nash. Mas, duas porradinhas dá, né? Então eu acho que já deu, né? Vamos parar com essa discussão, já tá tudo resolvido e tal, né? Vamos lá. Agora vamos falar de uma discussão que é muito mais importante. Ichihime ou Ichiruki? Mano, só lê o mangá, mano. Só lê o mangá que você vai ver que Ichigo e Rukia não são namorados, são amigos. Eu quero gozar. Enfim, muito obrigado a você que está Tem nem discussão, mano, é só ler o mangá. Esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos vídeos novos todas as segundas-feiras ao meio-dia no YouTube. E nós temos os nossos perfis. Aí, ó, pra o Maurício que gosta de Reborn. A verdade é que Reborn inspirou a nova geração. Reborn é o GOAT. Ninguém sabe ainda Reborn. De lá no TikTok e O editor gosta de Reborn. no Instagram. É só você seguir lá, @Sucatópole. Eu realmente agradeço a você. Bom, vídeo bom, trouxe informações, porém, eu vou ter que cobrar, hein? Vou ter que cobrar. De um mundo pra cá. Vou ter que comentar. Meias falácias foram comentadas e meias verdades foram, e verdades foram suprimidas. Meu react irá mostrar o que o Nash safado escondeu. Tá aí, ó. Então, muito bom, não ironicamente, muito bom vídeo. Dá pra discutir muita coisa. Acho que se tivesse uns 24 minutos, ele seria totalmente abrangente nesses outros elementos que a gente adicionou aqui. Mas é uma discussão muito grande. Eu achei que foi relativamente honesto, mas eu tô de olho. Tá, mas foi um vídeo bom, eu gosto muito do Nash, ele me recebeu muito bem quando meu canal era muito pequeno ainda, lá no podcast dele, e que bom que ele começou no canal. Pode ser um canal muito legal para vocês se inscreverem se tiverem curtido esse vídeo e o outro vídeo que eu fiz react também. Então é isso aí, se inscreve no canal dele, tamo junto, valeu, se inscreve no canal secundário e, editor, Falou! as pessoas nunca mais te verão. Adiós. Dê uma mensagem para elas. Salve. Essa mensagem vai ser censurada, é isso aí.